Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ante diem autem festum Paschae, scientiam Iesu quia venit, eius ora ut transeat et hoc mundum at patrem, cum delexisset suos querat in mundum, infinem delexit eius. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, até o fim. Quando vemos o Evangelho de São João, vemos que ele é bem mais emblemático, tem um diferencial. São João, ele é um evangelho que ele tem um sentido mais teológico e mais profundo, e por isso, por vezes, um pouco mais difícil. É fato que tem uma certa similaridade de conteúdos, de contexto, com São Lucas. Ainda que São Lucas seja dos evangelhos sinóticos e tenha essa estruturação, a ambientação maior com São Marcos e São Mateus, o sentido de conteúdos ele se aproxime muito de São João. Mas São João ele é mais específico, ele esmiuça as coisas a mais. E vemos isso principalmente naquilo que é o central da nossa fé. São João, ele utiliza somente 9 dos 21 capítulos para colocar aquilo que é o central. Querigma, o mistério pascal, que começa na última ceia e vai até a ressurreição de nosso Senhor. 9 capítulos para apresentar tudo isso, dos 21 que tem. É uma parte grande. Quando vemos os outros, por exemplo, Lucas, Marcos e Mateus, tem somente 3. Os 3 últimos. São Lucas, que tem 24 capítulos, do capítulo 21 até do 22 até o 24, é para isso. São Mateus, que tem 28 capítulos, do 26 até o 28 ele apresenta isso. São Marcos, que tem 16 capítulos, do 14 ao 16, mas são 3. Junta-se os 3 e tem um número de capítulos referentes a São João, que é muito mais. São João, ele abarca mais as coisas. É fato que São João não abarca, por exemplo, o relato, as palavras da consagração, mas ele faz algo que os outros não fazem. Ele o expressa em sentido teológico, anteriormente, de fato, na multiplicação dos pães. Mas poderíamos nos perguntar, por que eu tenho que saber isso? Por que eu tenho que saber certas especificações? Porque é conhecendo assim este ambiente, este dar, esta entonação de cada evangelho, que eu posso verdadeiramente entrar diante de todo o ambiente que aquele evangelista quer expressar para aqueles a quem destina. E assim verdadeiramente ser homem, mulher de evangelho, como apresenta São José Maria aos seus filhos. E por que apresentar talvez este sentido central, este sentido querigmático, esta parte central da fé,
talvez tão específico, porque estamos nesta semana, às portas da Semana Santa, e devemos começar a contemplar mais este grande mistério que o Senhor se dá a nós. De modo particular, este mistério aonde ele se faz para nós. Na última ceia, esta é a realidade da Santa Missa, este contexto maior de todo o Tríduo Pascal. E quando contemplamos o Tríduo Pascal, vemos que existe uma continuidade. São celebrações específicas, sim, mas que elas têm uma continuidade. De modo particular, a quinta e a sexta-feira, elas meio que se unem num ecoar. E como se dá isso? Podemos ver isso partindo da base na qual foi apresentada e instituída a Santa Missa, que é a base judaica nesta relação judaico-cristã. Sabemos que no judaísmo o calendário é diferente. A gente não celebra, apesar desse ano cair, o 14 de Nissan, a festa da Páscoa. Não tem isso. Nós celebramos diante de um calendário lunar, e não nesta conjugação que fazem os judeus. Mas esta base da ceia judaica é que nosso Senhor se apropriou para a instituição da Santa Missa. E também do seu sentido. Porque é fato, a gente não comemora a saída do Egito. Mas isso é um sentido prefigurativo que nosso Senhor apresenta como Deus para aquilo que ele vai realizar de fato, que a gente tem uma libertação, a gente tem uma travessia. Não à toa, a terceira leitura é obrigatória porque marca isso para nós. É a travessia da escravidão do pecado para a liberdade, neste caminho aonde caminhamos. Para Jerusalém, para Canaã, para o céu. Mas voltemos ao foco. Voltemos a esta participação, a este conhecimento sobre a Santa Missa, sobre o Tríduo Pascal, sobre estas grandes celebrações que teremos. Quando vemos como é que foi este caminhar, vemos que o judaísmo teve certas alterações. Por volta do ano 550, em virtude do exílio na Babilônia, foi necessário mudar. O judaísmo antigo, até o exílio, ele era muito ritualista. Então tudo era no templo. Mas se formos ver o início, a libertação era nas casas. E que tem certo retomar diante desta permissão do Senhor do exílio. E assim se faz na Páscoa. Diante desse contexto familiar, dessa ceia em casa, quase que reestruturando aquilo que nosso Senhor, como Deus, expressa a Moisés diante destes convívios, diante daquela estruturação. O foco, que antes era o templo, passa a ser agora as casas, contexto familiar. E como se dá? Se formos ver a sequência, veremos talvez certas similaridades próximas. A ceia era constituída de 4 partes. A primeira, chamada Kiddush, era onde tinha a bênção inicial, tinham as orações, eram servidas as ervas amargas, e em toda a celebração da ceia pascal judaica tinham 4 cálices de vinho que eram servidos. E o primeiro cálice neste momento. O segundo momento, Magid, é um sentido mais pedagógico. Era lido uma passagem de modo particular do Êxodo, capítulo 12,
e tinha a participação eminente das crianças, de modo particular do filho mais novo, que se voltava ao mais velho, ao pai da família, e perguntava o que significava. E ali a resposta era esta narrativa da história da salvação. Depois, cântico de louvor, seguida do segundo cálice. A terceira parte era onde tinha um sentido mais central. O cordeiro que for imolado é servido, juntamente com o matzá, o pão ázimo. Além disso, o terceiro cálice. E era então entoado o Salmo 14 e o Salmo 118. E o final, término da celebração, era aonde se expressava e entregue o quarto cálice. É diante deste contexto que Nosso Senhor expressa e constitui aquela que será a liturgia da missa. Há coisas que Nosso Senhor tira e modifica. Por isso, no início, Nosso Senhor pede e de preparar. É isso que eles foram preparar, estes momentos. E ali Nosso Senhor começa a liturgia, tem as orações, os louvores iniciais. Depois é onde ele ensina, é onde ele mostra a verdade diante daquela leitura, é onde ele se despoja e lava os pés. Nosso Senhor depois tem esse momento central, que aquele é onde vemos a narração. A terceira parte, para nós conhecido como do cálice da bênção, é onde Nosso Senhor muda. Muda porque não tem um cordeiro. Mas diante daquele pão ázimo a que toma, ao dizer isto é o meu corpo, aquele pão se faz o cordeiro que será imolado. Ao tomar do cálice, o terceiro, dá graças e dá aos seus, dizendo: isto é o cálice do meu sangue. Não diz representa, mas torna-se assim ali o seu sangue que é derramado. Mas naquela quinta-feira santa, Nosso Senhor interrompe. Não tem o quarto cálice. Ali para. Então, ele sai para o Getsemane. E onde fica o final daquela celebração? Existe o quarto cálice? Sim. Mas ele será expresso depois, por volta das 3 horas da tarde do dia seguinte, quando Nosso Senhor, então, olha a todos que diante dele estão e diz: cum ergo accepset, Iesu ascendis dixit, consumatus est. Tendo tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. Ali, esta consumação que ficara pendente naquela ceia se dá. A consumação do quarto cálice, o cálice ao qual Nosso Senhor antes chorava diante do horto pedindo: afasta-se de mim este cálice, mas não seja a minha, mas a tua vontade. Eis este o cálice. É este ato do derramar total do seu sangue. E diante desta sequência vemos a Santa Missa. O que é a primeira parte, o que dos, senão a parte da cerimônia toda de entrada da Santa Missa, a oração, coleta, os ritos iniciais, o ato penitencial, glória. O que é o Magid, a parte pedagógica, senão aonde se lê a leitura, onde se faz o salmo, onde se proclama o evangelho e onde se
tem esta relação familiar, este falar do pai aos seus filhos, que é a homilia. O que é a terceira parte, senão propriamente aquilo que vivenciamos, Deus que se faz a nós, que vem a nós diante da liturgia eucarística. Ele é o Cordeiro que se faz presente, que derrama e entrega o seu sangue. E o que é a consumação? Diante deste ato total de entrega, onde o nosso Senhor nos chama e nos convida a ir e transformar a nossa vida, este continuar da missa, manifestando a sua presença. Vemos que muito tem-se a viver, a se experimentar na Semana Santa. E entrarmos na Semana Santa a partir do próximo domingo e achar: não, eu tenho que cumprir o preceito. Isso é muito fraco. É viver a fé de um modo muito superficial. Não se trata aqui de um preceito que eu tenho que cumprir, de um lugar que eu tenho que ir, mas da minha fé que deve ser vivida. Não somente eu estando sentado num banco, mas no Senhor que vem a mim, me transforma, me toca e quer por inteiro junto dele. Uma vivência com amor, por amor. Como viver? Como viver a Semana Santa? Como vivenciar verdadeiramente a Santa Missa? Como viver uma vida cristã sendo um discípulo verdadeiro e autêntico de nosso Senhor? Em primeiro lugar, é necessário empenho. Empenho por aprimeirar o Senhor, entendendo que nós temos necessidades dele. Gosto de dizer que todo homem, ao nascer, ele já nasce doente. Ele nasce com anorexia espiritual. A gente sabe o que é anorexia. Aquela pessoa que vai definhando porque não quer comer o alimento, que foge. Por isso tem que ter a mãe lá quase dando os beliscões no filho para fazer ele comer, né? Coloca, não, você vai comer, não sai da mesa enquanto não comer. Pois bem, isso é o preceito. É a nossa mãe, igreja, dizendo: você não sai daqui enquanto você não comer. Você tem que participar, você tem que se alimentar, porque isso é necessário para você. A gente tem que aprender a curar esta anorexia estando próximo do Senhor, senão definhamos. A gente tem que aprender a curar esta doença em nós, que é fruto do pecado original, e que devemos aprender a mudar, a converter, a ter uns olhos que não são meramente humanos, mas olhos da fé, aonde eu vejo aquele que se dá a mim em alimento, e que por isso exige empenho. Empenho em colocar o Senhor em primeiro lugar, não como um a mais, um apêndice, um se sobrar tempo. Como é que eu organizo o meu final de semana? Que horas que tem missa e que horas que eu vou à missa? O restante vem depois. Eu tenho que estar com minha família? A missa primeiro. Ou eu vou na missa com eles em tal momento? Porque senão, eu não vou estar com a minha família de verdade. Não vou saber amar de verdade. Este entender que eu devo aprender a amar com ele. Porque não sabemos. Temos essa deficiência. Imaginemos alguém que tem deficiência em ferro e por isso tem anemia. Nós temos essa anemia do amor. E precisamos ter este recarregar. Este recarregar só podemos diante da presença dele, estando com ele. Por isso, essa necessidade de irmos,
de estar com o Senhor, de recebê-lo diante do seu falar conosco na liturgia da palavra, de estar em estado de graça de modo constante para recebê-lo em comunhão e para vivenciar, devemos ter este empenho em saber silenciar. Existem dois momentos que devem ser consoantes no silenciar. Em primeiro, silenciar a boca. A igreja não é lugar de conversa. A igreja não é feira livre. Fulano, você tá aqui. Não é lugar disso. Ali eu vou conversar com Deus, com o dono da casa. Infelizmente, a gente esquece dos bons modos. Certa vez, uma senhora virava para mim e falava: fulano não tem modos. Vem aqui na minha casa e nem fala comigo. Quase virei para ela e falei assim: a senhora vai na igreja e fica conversando com a maricotinha do lado, mas não fala com Jesus. Ele é o dono da casa, então agora você tá, né? A gente é assim. Se vão na nossa casa e não falam conosco, a gente... Mas a gente também vai na igreja e esquece. Esquece que eu devo falar com o Senhor. Não é para me falar com o bendito do lado. Para falar com Ele. Apresentar para Ele as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas alegrias. Tudo. Me preparar para a Santa Missa, me preparar para recebê-lo. Ter essa disposição. E não só calar fora a boca, mas calar dentro. Tem gente que fora parece um túmulo, mas dentro parece uma escola de samba na Sapucaí. Não, porque depois eu chego em casa, eu tenho que fazer comida, e eu saio, eu tenho que fazer não sei o que, porque eu tenho que pagar tal conta, não sei... Calma! Deixa isso para depois, não é lugar disso agora. Não é lugar de você ficar pensando e querendo e acontecendo. É lugar de você estar com Deus. Ter este esforço por estar ali. Certa vez, uma pessoa que eu conheço que é professora ficava reclamando dos alunos que não conseguiam parar e prestar atenção 5 minutos. Eu olhei para ela e falei assim: engraçado, você fala que eu me li acima de 10 minutos, você não consegue. É igual seus alunos. A cerimônia da missa tem hora marcada. Porque se passou de 1 hora... A explicação mais bela que eu já ouvi, que por vezes digo, é: na missa os relógios se quebram, pois ali, ao passar pelos umbrais das portas da igreja, o cronos se finda e o kairos se faz presente. É o tempo de Deus para Deus. Ninguém fica num show olhando pro relógio para ver se o artista vai terminar na hora marcada. A festa, tá na hora do parabéns, ó. Vai passar Ninguém faz isso. A gente não sabe viver a missa. A gente não sabe ver que o céu se dá a nós naquele momento, que o Senhor se entrega. Por isso que é necessário aprender a silenciar fora o mundo, mas dentro as inquietações para estar com Deus. E silenciar é fato que muitas de vocês, talvez com filhos, é meio difícil, né? Que vai, vem, pula, quase dá cambalhota por cima. Mas é esse estar imerso no Senhor. É pegar, talvez, a criança que esteja um pouco mais agitada
Porque é coisa da idade. Levantar um pouco, ir para o fundo da igreja, andar, depois retornar, colocar no colo. É uma forma também de ensiná-la que o essencial está ali. Ela tem que ir na igreja, ela tem que gostar do ambiente da igreja. Não é fazer daquilo um lugar chato. Para, não sei o quê, não sei o quê. Pensa, não gosto dali. Ali eu tenho que ficar quieto e tá agitado. A criança ainda não sabe isso. Tem que ser ensinada. Então, por isso, esta dinâmica do parar, do levar um pouquinho, esta dinâmica de saber silenciar-se dentro e não se deixar abater com as ondas revoltas que estão em cima. E além de silenciar, conhecer. O conhecer o que é a Santa Missa. O conhecer o porquê dos gestos, sinais. Entender os momentos. O que é o rito inicial. O que é a liturgia da palavra. O que é a liturgia eucarística. O que são os ritos finais. Não é, graças a Deus, acabou. Quase que no ide em paz e que o Senhor vos alcance, porque se deixar o povo já sai correndo antes do pode terminar. Este ato de eu tô ali e eu vou continuar, perpetuar a missa diante da minha vida. Mas infelizmente existem muitos católicos medíocres. Diante da sua estupidez, do seu desconhecimento, do querer permanecer na ignorância e jamais conhecer as coisas em profundidade, de querer ficar somente no básico, porque não quer se comprometer. Nós nos comprometemos a partir do momento em que, por nós mesmos ou pelos nossos familiares, a água fora derramada em nossas cabeças e o nosso espírito marcado pela graça do Senhor, de modo que estamos pertencentes a Ele. E pertencendo a Ele, devemos aprender a nos esforçar a corresponder tão grandiosa graça. Mas por que não mais? Porque só o mínimo. Há tantos que preferem isso. Confesso que no início da minha caminhada eu também, domingo, né? Missa é domingo. Até que eu escutei um padre, creio que tenha sido na homilia ou no aviso, fazendo um questionamento. Diante desse convidar a missa de modo diário, este passo a mais de poder estar com o Senhor sempre, ele dizia: quem é que toma café todos os dias? Quem é que almoça todos os dias? Quem é que janta ou lancha todos os dias? Muita gente levantava a mão. Quem é que vai à missa todos os dias? E aquele vexame de... Engraçado. O homem não é só carne, mas só alimenta uma carne. E o alimento espiritual que te leva à vida e não à superficialidade da sua vida, aonde fica? Porque somente buscar ao Senhor no mínimo e não buscar transformar e não buscar se alimentar sempre, mas somente o corpo. Daquele dia em diante eu comecei a olhar com olhos diferentes e ver, eu tenho essa doença que eu preciso me motivar um pouco mais, ter este maior empenho, porque se eu conhecesse verdadeiramente o que é a missa,
queria estar ali todos os dias. Eu queria estar ali não por causa de uma hora, mas se deixar mais. Este ato de mais. De modo que este a mais, São José Maria apresenta no ponto 528 de Caminho. Uma característica muito importante do homem apostólico é amar a missa. E que complementa em A Cristo que Passa, no ponto 92. Não amas a Cristo quem não ama a Santa Missa. Quem não se esforça por vivê-la com serenidade e sossego, com devoção e carinho. Que não se empenha por estar com Deus. Devemos querer mais, conhecer mais, buscar mais. Quem ama a Cristo, ama a Santa Missa. E sabe transformar o seu dia num ofertar, num continuar, numa missa continuada, estendendo a missa que fora participada para o contínuo. Me recordo certa vez que no convívio, gente dessa temática dizia, São José Maria dizia que o nosso dia tem 2 momentos. Antes da missa, preparando-se para ela, e após a missa, em ação de graças e se preparando para a próxima, ansiando para a próxima. E como nós estamos vivendo? Será que damos essa importância ao Senhor que se dá a nós, que vem a nós, que nos chama a estar com Ele? A Ele que quer nos alimentar? Primeiro, devemos entender que este estender se dá em saber amar a Cristo, que se dá a nós. Aprendendo, em primeiro lugar, a amar o outro. O outro que está em casa, nosso filho, a gente dá paciência em educá-los, em corrigi-los. Dos pais, sabendo ouvi-los. Do marido, sabendo ver que às vezes chega cansado e é necessário ter esta calma, ajudar que ele faça essa higiene de mudança, para estar ali, a si mesmo dizendo, eu tenho que mudar, tenho que deixar a roupa do eu que trabalho ali, para poder ser mãe, esposa. Ao próximo que vemos, aqueles que estão no trânsito e cortam o carro para um lado e para o outro, o que pode causar certos estresses. No trabalho, aquele cara inoportuno que faz piadinha, que é chato, que é enjoado. Na rua, aquelas pessoas que dão mais dor de cabeça do que outra coisa, vão de um lado para o outro e mais perturbam. Ver neles Cristo, Cristo que vem a nós e quer que aprendamos a expressar o nosso amor. Depois, sendo um discípulo de Cristo, aprendendo com o Mestre, aprendendo como? Ver que Ele, que bene omnia fecit, que tudo fez bem, sabendo também tudo fazer bem, com atenção aos detalhes, no trabalho, em casa, no trato com os outros. O que eu tenho que fazer? Eu faço aqui rapidinho. Não é rapidinho. Eu faço aqui do melhor modo. Se eu tenho que receber alguém, se eu tenho que falar com alguém, se eu tenho o melhor para o outro. Porque não é o outro. É Cristo que eu tenho que tratar no outro. É para Ele. É para Deus. Vivendo verdadeiramente essa missa diária
esta comunhão, vejamos como é a nossa vivência na Santa Missa. É fato que quando vemos as regras, por exemplo, de como comungar e tudo mais, se pode comungar na mão ou na boca, mas entendamos, é com piedade. O Senhor pede de nós amor. Ele se dá a nós pela igreja. Não sou eu que tomo. Existem muitas desculpas. Uma delas, e a pior de todas, porque é a mais falsa e a que particularmente mais me enerva. Não, padre, é porque é mais rápido. Não é mais rápido, não. Ao contrário, é que demora mais. E é a pior, diga-se de passagem. Porque a quantidade de sacrilégios que existe na comunhão na mão, porque, primeiro, não se sabe comungar. 90% dos católicos já não sabem comungar na boca. Na mão, nem se fala. E ainda depois... Meu Deus do céu, não sabe tratar nosso Senhor? Então, saber, né? Por que eu me esquivo da comunhão na boca se é o ordinário? Por que eu vivo querendo somente o extraordinário? Eu tocar, eu pegar. Onde está a piedade de ver que Ele, como esposo, se dá a mim e vem a mim? Isso que devemos aprender, esta mudança diante da piedade, do amor que se dá a nós. A Virgem Maria, ela, em tudo, como apresenta São Luís Maria Grimond de Montfort em seus escritos, ela tudo fez bem, ao ponto de ela dar mais graças ao Senhor lavando a louça de casa, mais do que toda a corte celeste reunida, porque fazia por amor. Aprendamos com ela, acorramos a ela a aprender a amar o Senhor, porque ela nos ensina a assim fazer, a estar com Ele, a amar a Ele e a servir ao Senhor, a servir por Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.